Olá, meu nome é Jorge Márcio Daniel, sou responsável por esse processo de conversa com os candidatos a DHP da Ponto 9 e essa mensagem é para as pessoas que estão participando desse processo, porque nós sentimos que havia necessidade de uma explicação mais aprofundada sobre o conteúdo do anúncio, havia talvez uma dúvida a respeito dos detalhes de cada elemento do anúncio, então é esse o objetivo que eu venho até você para mostrar um pouco daquilo que a gente tem ali especificado. Acho importante para que a gente tenha uma condição de analisar tanto do ponto de vista do candidato, da pessoa interessada em relação àquilo que a gente propõe, quanto da gente também conversar com as pessoas que realmente tenham interesse e manifestem interesse em se inserir dentro desse processo, porque precisa estar bem claro aquilo que a gente tem como proposta, porque tudo é uma via de duas mãos. E nesse caso, a gente compreende que você também tem suas necessidades, você também tem suas ambições, então tem que ver se isso é comum, se esses interesses e se essas questões que são colocadas dentro do anúncio, se elas realmente compatibilizam com aquilo que você tem como expectativa, aquilo que você deseja, aquilo que você tem como interesse, ok? Então, nós vamos apresentar aqui os detalhes do anúncio e lá no final a gente pede para que você se manifestar realmente à vontade de participar do processo, continuar no processo, você envie então no meu WhatsApp para que a gente possa, uma solicitação para que a gente possa daí agendar uma entrevista e aprofundar mais essa conversa, ok? Antecipadamente agradeço a sua atenção. Abraço. Mas então uma apresentação bem objetiva daquele que é o conteúdo do nosso anúncio. O que faz e como opera o DHP da Ponto 9 Cosméticos. Vamos então fazer uma explicação complementar, na verdade mais aprofundada do que aquela que nós temos no anúncio que foi publicado. Quem somos a Ponto 9 Cosméticos? A Ponto 9 Cosméticos é uma empresa que possui 25 anos de atuação no mercado de cosméticos e ela nasceu a partir de uma experiência de 85 anos relacionada com o segmento de prestação de serviço na área de beleza, onde uma das unidades que pertenciam à família trazia já essa questão de produção de produtos diferenciados, com ingredientes ativos diferenciados, para oferecer resultados também diferenciados aos seus clientes. Isso é uma coisa importante porque é uma tecnologia que vem de geração em geração, portanto isso na hora de desenvolvimento de novos produtos conta muito no sentido de trazer uma bagagem importante desenvolvida ao longo do tempo. São três frentes que a empresa possui. Uma delas é a terceirização, através de produção de private labels para outras empresas, para outras companhias, além de duas marcas próprias, a Ponto 9 Professional, que é direcionada ao mercado de salões de beleza e também ao mercado feminino, mas também com uma universalidade de ingredientes ativos que permite qualquer pessoa utilizar. E a Johnny Black é uma marca da empresa que tem orientação para barbearias e para o mercado masculino, com ingredientes ativos bem apropriados para esse público. Além do Brasil, a Ponto 9 também está presente nos Estados Unidos e na Europa, especificamente Portugal, Espanha, Inglaterra, Itália, Luxemburgo. E, logicamente, o projeto é que a gente faça uma expansão tanto no mercado americano quanto no mercado europeu, além de outros mercados que estão na nossa linha de perspectiva futura de atuação. O que é o DHP? Muito bem, então entramos agora especificamente em qual é a proposta do DHP e como que ele opera. O DHP é o distribuidor de alta performance e, na verdade, todo o processo de distribuição ele vem, ao longo do tempo, sofrendo um desgaste enorme dentro da realidade econômica brasileira, uma vez que é diferente você atuar num processo de distribuição no Brasil e nos Estados Unidos, por exemplo.
aqui a cadeia tributária, ela acaba fazendo com que a cada ciclo de venda, de compra e venda, eu tenha uma nova proposição em termos de ciclo tributário, em termos de... são degraus tributários que você tem, e cada vez que o produto é movimentado, ele sofre um acréscimo de imposto. Logicamente, acaba chegando no consumidor final por um valor muito maior do que aquele que poderia chegar se a gente tivesse um encurtamento dessa cadeia tributária. É nesse sentido que a gente vê o DHP como uma possibilidade de trazer tanto uma remuneração melhor para o distribuidor, trazer foco para o distribuidor e trazer uma visão de precificação também mais adequada em relação ao mercado. Perceba que tudo isso faz parte de um processo de engenharia de negócio que movimenta determinados paradigmas que não são lá muito usuais dentro do segmento, mas que são importantíssimos para fazer com que o segmento trabalhe e opere com maior foco, com maior agilidade, com maior expertise e com maior satisfação dos clientes, uma vez que o foco fica todo ele orientado realmente à questão de gestão de clientes, que é onde a coisa realmente acontece e é onde a gente pode dizer que as experiências são relevantes quando você tem essa proposta de melhorar o relacionamento com o consumidor, melhorar as experiências, melhorar a satisfação, melhorar o tempo de relacionamento desses clientes com a empresa que está promovendo uma determinada mudança ou que está promovendo uma determinada ação com essa finalidade. A carteira do DHP, ela tem duas percepções. A primeira percepção de carteira é aquela que está relacionada com uma área geográfica. Isso porque dificilmente alguém vai se propor a fazer um trabalho percorrendo uma longa distância se eventualmente essa distância não for trabalhada de uma forma diferenciada. Então, lógico que você sempre traz a percepção da questão de como você opera do ponto de vista geográfico. E a segunda questão, ela está relacionada com o desenvolvimento de carteira. É uma coisa extremamente importante preservar a carteira dos distribuidores à medida em que esse relacionamento se transforma num relacionamento muito mais profundo, à medida que esse relacionamento se transforma num relacionamento mais próximo e muito mais íntimo do ponto de vista de entendimento e compreensão das variáveis que impactam a demanda naquele que está realizando a compra. Então, todo esse processo é extremamente importante de ser compreendido para fazer com que a gente tenha a percepção de que carteira é uma coisa que precisa estar ligada a uma pessoa. Isso é uma coisa que a gente sempre fala, por mais que você tenha elementos eletrônicos, digitais para você operar, a questão é que o atendimento pessoal, o face-to-face, faz muita diferença no relacionamento com os clientes, principalmente nesse segmento de beleza. O faturamento do DHP é um faturamento variável. Antes, o distribuidor tinha que comprar o produto, colocava uma margem, tinha que cuidar das questões relacionadas com vendas, as questões relacionadas com estoque, com as questões relacionadas com cobrança, com as questões relacionadas com gestão de força de vendas, com as questões relacionadas com treinamento e assim por diante. Ou seja, a empresa do distribuidor convencional, ela tem inúmeros encargos e frequentemente, tanto do ponto de vista de margem, quanto do ponto de vista de volume de atividades, você acaba sendo comprimido pela margem e acaba sendo comprimido por atividades que não são as atividades de venda e de atendimento ao cliente propriamente dito. Então, a gente trouxe essa percepção para uma realidade de um faturamento onde a pessoa tem a condição de realmente ter volume, um volume representativo do ponto de vista de faturamento do DHP, ao mesmo tempo em que se libera de uma série de questões relacionadas com a gestão da distribuidora propriamente dita, incluindo, novamente falando, as questões tributárias que fazem da vida do empresário um verdadeiro inferno. A atividade do DHP, como que é a atividade do DHP? Veja que aqui a gente tentou sistematizar a coisa de uma forma, todo o conteúdo de uma forma que ficasse mais fácil de compreender o que significa essa atividade.
eu tenho que fazer a geração de leads, que também é realizada com suporte da Ponto 9, ou seja, a geração de leads não é uma atividade como a gente pensava anteriormente, onde a gente tinha que trabalhar especificamente com a prospecção na base da distribuição, na base da distribuidora. Hoje essa geração de leads ela é feita de forma compartilhada, logicamente conta muito o trabalho que é desenvolvido pelo distribuidor, mas também a gente tem uma forma de apoiar muito consistentemente na geração de leads. A visita aos clientes, importantíssimo para fazer com que a gente possa fazer as apresentações conceituais, não necessariamente só as apresentações relacionadas com venda, mas a partir do momento que a gente apresenta diferenciais, a gente tem condição de repassar isso através também de um conteúdo mais conceitual para o cliente. A realização da venda propriamente dita, aí sim são as negociações específicas de vendas, o suporte técnico importantíssimo, mas também com a nossa com o nosso apoio, com a nossa ajuda, para fazer com que isso aconteça de uma maneira mais homogênea, menos custosa, mais rápida, mais efetiva, mas com supervisão, logicamente, de quem está presente fisicamente lá junto ao cliente. Isso é uma coisa importante. Análise dos indicadores de performance da carteira de cada cliente individualmente, isso é uma coisa fundamental, uma coisa também que historicamente o segmento tem deixado de lado, e é uma coisa fundamental para que a gente possa dar profundidade no atendimento. Não adianta nada você ter 40 clientes ou 50 clientes e não dar atenção. É melhor você ter 10 clientes e dar profundidade no atendimento. Não estou nem aqui falando a respeito do tamanho de uma carteira possível de ser trabalhada, que talvez chegue a um número muito maior que esse, mas é realmente a questão de como você dá atenção aos indicadores do cliente, que muitas vezes não tem a possibilidade de fazer isso de uma forma cooperada com o fornecedor. Fica, lógico, implícito a necessidade de utilização do CRM, de acompanhamento dos KPIs dos negócios, que são todos trabalhados também de forma conjunta, e a questão é que a gente, nesse momento, a gente está focalizando atividades realizadas dentro do município de São Paulo, talvez dentro de uma visão um pouquinho mais ampla, dentro da grande São Paulo, que envolve, então, outros municípios próximos. O que é necessário para fazer isso bem feito? É fundamental que a gente entenda que lá do outro lado o DHP tenha o domínio do processo de planejamento e organização de vendas, ou seja, a gente está trabalhando com uma empresa, é visão de empresa, a pessoa está recebendo, na verdade, uma série de inputs para fazer com que esse processo todo seja transformado num negócio rentável, lucrativo, que tenha uma estrutura enxuta para fazer o trabalho de uma forma dinâmica e muito próxima do cliente. Mas sempre é necessário ter o planejamento prévio, tanto do ponto de vista da estrutura própria do DHP, quanto das questões relacionadas com a venda propriamente dita. O domínio sobre o processo de comunicação interpessoal, a capacidade de conhecer e manter relacionamentos comerciais. A manutenção de relacionamento é fundamental para fazer com que a gente tenha condição de ir aumentando gradativamente a carteira. Senão você conquista um cliente, não atende, acaba perdendo, tem que conquistar outro para fazer o mesmo trabalho que você, para não fazer o trabalho que você já deixou de fazer no primeiro. Então a questão é que isso tem que ter um ciclo permanente de atendimento para fazer com que o relacionamento seja duradouro. A compreensão dos processos de gestão de carteira, domínio prático de métodos e técnicas de venda. A venda já não acontece mais de uma maneira empírica, existem dezenas de boas metodologias para se trabalhar, existem técnicas específicas para serem aprofundadas. Então, lógico, que a pessoa tem que estar passando por esse processo de desenvolvimento permanente para compreender o processo de venda de uma maneira muito mais objetiva e muito mais científica, se é que podemos dizer que essa palavra melhor a ser empregada. Domínio das ferramentas de marketing digital orientadas à melhoria de desempenho, sempre o marketing digital, sempre o uso das ferramentas digitais para fazer um melhor desempenho, para melhorar a produtividade. Por isso o DHP, distribuidores de alta performance, de alto desempenho, está utilizando as ferramentas mais atuais para fazer com que o desempenho também seja favorável. A prática de análise de desempenho sobre indicadores-chave, ou seja, se eu estou vendo que o indicador não está bom, eu preciso melhorar. Se eu vejo que está bom, eu tenho que manter.
entrada de novos indicadores que podem servir para novos referenciais de novos serviços de suporte que possam ser prestados, e assim por diante. E, de novo, vem a disciplina do uso do CRM, fundamental, né, o Customer Relationship Management, ou seja, a gente precisa estar com um sistema de relacionamento, de administração, de gerenciamento do relacionamento com o cliente, sempre em dia, com as observações, ok, para fazer com que a gente realmente tenha ideia de quantas vezes fomos visitar, de quantas vezes a gente atendeu de forma adequada, de quais foram as solicitações, quais foram os objetivos, o que nós conseguimos vender efetivamente para o cliente, quais são as principais necessidades que não foram atendidas e assim por diante. Geração de receita e lucratividade, como a gente já falou anteriormente, o DHP pode chegar a um faturamento bastante expressivo. A gente imagina que o limite, na verdade, está muito relacionado com o desempenho individual, porque uma boa parte das marcas não possui essa percepção de dimensão de mercado versus a área atendida por um determinado vendedor, um determinado consultor de vendas, porque esse assunto ele realmente é muito complexo. Então, a gente entende que o faturamento de um DHP ele pode chegar a um valor bastante expressivo. Isso depende da própria forma como o distribuidor ele vai se posicionar como empreendedor, porque eventualmente ele pode contratar 2 ou 3 ou 4 pessoas e multiplicar o seu processo de presença no mercado, uma vez que essa é a ideia. A gente inicia com um processo mais básico, onde a pessoa está fazendo o trabalho, mas ela também pode estruturar uma equipe que faça esse trabalho também de forma mais científica, de forma mais direcionada e bem remunerada, que é uma coisa importante para a manutenção da força de vendas e em sinergia com os clientes. Então, dentro dessa visão, a gente imagina que tenha passado uma informação um pouco mais detalhada daquilo que a gente pretende das pessoas que vierem a compor o quadro de distribuidores da Ponto 9, uma visão completa daquilo que precisa ser feito e, logicamente, a gente imagina que esse cenário, dentro de uma conexão com tudo aquilo que é digital, muda completamente o cenário de atendimento e de resultados. Então, aqueles que tiverem interesse, se você tiver interesse, então agende a sua entrevista para que nós possamos trocar um pouco mais de ideias, entender um pouco mais das necessidades recíprocas, daí do ponto de vista bem individual, para que a gente daí tenha uma linha mais conectada sobre as questões de necessidades individuais, de perspectivas individuais, para podermos desenhar um futuro aí sim bastante sólido, ok? Muito obrigado pela atenção e ficamos à disposição. Um abraço.